agora um dos momentos mais aguardados. Do nosso programa, o Bate-Papo com Naná Garcês. Rodô. Olá, eu sou Naná Garcês e estou iniciando o Edificar a Entrevista de hoje numa conversa com o vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, Dr. Irenaldo Quintães, que é sócio-diretor e sócio-proprietário das empresas Ômega e Ibérica. Tudo bom, doutor Irenaldo? Olá, Naná. Além disso, o senhor já foi também vice-presidente do Sinduscom aqui em João Pessoa 2 vezes, não é isso? Com muita honra. Então, temos bastante condição de falar sobre o cenário da construção civil este ano na Paraíba. Como viu o mercado da construção civil na Paraíba em 2014? Naná, nosso mercado ele é muito sensível às questões econômicas. Como o Brasil passou um ano difícil, a economia passou um ano difícil em 2014, nós tivemos alguns eventos esportivos que dispersaram um pouco a produção, dispersaram a produção industrial. Além disso, foi um ano de eleições, né? As eleições naturalmente interferem na economia. A construção civil sentiu um pouco essa redução no nível da atividade. Mas o mercado imobiliário de João Pessoa, ele demonstra muita vitalidade. E a nossa expectativa é um fechamento do ano de 2014 não igual aos anos de 2010, 2011, um pouco menos 2013. Mas a gente deve ter um bom desempenho, a gente deve ter um crescimento bastante satisfatório. Além disso, o mercado se manteve sadio, ele se manteve saudável. O fluxo de financiamentos bancários, que é o que irriga o mercado, tanto do ponto de vista da produção como do ponto de vista do consumidor, se manteve a pleno vapor. Os bancos continuaram com o crédito aberto, é uma pena que as taxas de juros estejam subindo, mas, a meu ver, isso foi muito importante para que a gente conseguisse ter uma performance satisfatória durante o ano de 2014. Eu não diria a você que foi espetacular, foi extraordinária, mas foi satisfatória. Nós conseguimos, inclusive, manter os empregos. O nível de empregos na construção civil não caiu durante o ano de 2014. Isso é muito positivo. O apurado que eu faço do ano de 2014 é que foi um ano melhor do que eu esperava. Bom, então dentro desse contexto, nós sabemos que 2015 está às portas. E em termos nacionais e em termos estaduais, tivemos eleições. No caso, apesar dessa eleição, nós temos governos que vão continuar. Qual a perspectiva do setor para 2015? É de uma retração ou as coisas vão continuar apesar desses intervalos, né? Eu acho, Naná, que as sinalizações que foram dadas pelo governo com as novas indicações, né, para a Fazenda, o economista Joaquim Levy, apontam para a adoção de uma política econômica que interessa ao segmento. É uma política econômica que, num primeiro momento, ela pode até causar algum impacto, né, no crédito, porque é uma política que tem como objetivo colocar as contas do governo em ordem. Num segundo momento, ela permite que o país volte a crescer, que é o que nós precisamos. Nós precisamos voltar a crescer. Como eu disse na resposta à primeira pergunta, a construção civil é um setor muito sensível. Ela tanto reage rapidamente ao estímulo negativo, como reage rapidamente ao estímulo positivo. A minha expectativa é que 2015 seja, no primeiro semestre, um ano um pouco mais difícil, com um crédito um pouco mais enxuto, né? Recentemente, o Banco Central resolveu subir um pouco mais a taxa de juros. Nós voltamos a ter uma taxa de juros muito elevada no início do governo Dilma, do primeiro governo de Dilma. Aliás, no atual governo de Dilma, nós tínhamos uma taxa de juros de 7,5%. Hoje nós voltamos a quase 12%, quer dizer, é um cenário... patamar bastante elevado. É um patamar bastante elevado, entretanto necessário, né? Necessário para que a inflação, que é o pior dos impostos, não volte. Tá? Para nós da construção civil, para o nosso consumidor, é importante que a inflação seja mantida o mais baixa possível. Nós não acreditamos em crescimento com inflação. Nossos contratos são todos de longo prazo. Se você tem inflação em contratos de longo prazo, nós já tivemos isso no passado e sabemos que isso é devastador. Portanto, nós apoiamos as medidas implementadas agora pelo Banco Central. É claro que ninguém gosta de remédio amargo, né? É ruim, mas a nossa perspectiva é que após esse primeiro momento
e colocação das contas em ordem do governo, a gente tem um cenário favorável para o crescimento. A minha expectativa pessoal é que em 2015 nós tenhamos um prognóstico um pouco melhor do que 2014, já que não teremos esses eventos que dispersam o consumidor, né, que é como nós tivemos aqui. A Copa e a eleição. Eu relatei na primeira resposta. Eu acho, portanto, que 2015 será um ano um pouco difícil, mas ao final nós colheremos os frutos dessa política austera econômica que no final vai render resultados para a gente. Tem um tema que vem ao longo do tempo crescendo. A sustentabilidade, ela está na pauta dos construtores? Sim, o nosso grande desafio hoje, Naná, é transformar as conversas, os trabalhos, a teoria sobre sustentabilidade em prática. Sustentabilidade não é barato. Sustentabilidade agrega valor, mas também significa acréscimo de custo. E nós precisamos usar a nossa inteligência, né, a nossa formação cartesiana de engenheiros, de economistas, de ambientalistas, para criar soluções ambientais viáveis para empreendimentos, inclusive de padrão mais baixo. Esse é o grande desafio. Porque quando você faz um prédio cujos apartamentos têm um preço muito elevado, fica fácil você colocar itens de sustentabilidade nele. O nosso desafio é baratear as ações de sustentabilidade, que são muitas. Eu destacaria aqui o reuso da água, que a água é uma crise hoje internacional e nacional, né? Daqui a pouco a água vai valer mais do que muitas coisas que tem por aí, inclusive petróleo, gasolina. Uma garrafinha de água já vale muito. São Paulo, que ninguém imaginou que fosse atravessar uma crise, atravessa uma crise hídrica sem precedentes. Então o reuso da água é muito importante. A utilização racional da energia, tanto da energia solar, é importantíssimo a gente começar a trabalhar com células fotovoltaicas, enfim. É um conjunto de medidas que estão na pauta, é de interesse da construção civil colocar nos empreendimentos, agrega valor, né? O consumidor já está alertado para isso do ponto de vista mercadológico, mas nós temos um desafio, baratear essas soluções, é a filosofia do chinês, né? Nós temos que baratear essas soluções para poder dar acesso a toda a escala de valores da construção civil, tanto dos empreendimentos mais baixos, como o caso do Minha Casa Minha Vida, como os empreendimentos mais sofisticados. As taxas e os tributos pesam muito no custo do apartamento, no custo da construção como um todo? Nossa Senhora, esse é um gargalo que o Brasil precisa vencer. Nós precisamos enfrentar isso, nós precisamos vencer isso, Naná. Estudos da CEBIC, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, mostram que esses tributos, eles oneram o imóvel de uma forma que o consumidor nem imagina, né? Vai de 18% a 25% o acréscimo de custo no imóvel por conta dessas taxas, desse tributo, da burocracia, vamos dizer assim. E tem mais um aspecto importante, a burocracia excessiva, ela abre espaço para uma chaga no nosso país chamada corrupção, né? Quanto menor for a burocracia, quanto mais transparentes forem os processos, quanto mais baratas forem as taxas para se obter as licenças para empreender, menores serão as possibilidades de haver o corrupto e o corruptor ali, a velha cultura do por fora para os processos andarem. Quanto tempo demora um processo na prefeitura? Olha, nós desejamos que ele demore o menor tempo possível, mas infelizmente hoje há histórico de processo com mais de um ano, né? Se você somar a todas as etapas, porque a atividade de incorporação, Naná, é uma atividade que tem muitas etapas. Você vai desde a aquisição do terreno até o desligamento final. Isso são 4 anos, 5 anos de trabalho, dependendo do tamanho do empreendimento. E você tem várias etapas nesse processo, nas quais você precisa da prefeitura, você precisa do cartório, você precisa de autarquias como CAGEPA, como os órgãos de meio ambiente. Tudo isso tem custo e tem preço. Nosso objetivo é usar os mecanismos que existem hoje, inclusive a informática, né, para transformar esses processos em processos ágeis, rápidos. No mundo já tem vários países que adotam isso. O Brasil é campeão mundial de burocracia. Nós estamos no 100º, 30º lugar lá, eu acho que muito mais próximo dos países da África do que dos países da Europa e da América que nós queremos. Aqui mesmo os vizinhos como o Chile, o México, que têm processos muito mais rápidos.
Então esse é um grande desafio e um gargalo que atrapalha muito a atividade da construção civil. Não especificamente a atividade da construção civil, a atividade empresarial como um todo, inclusive o comércio e outras indústrias. Muito obrigada pela sua participação aqui no Edificar Entrevista e a vocês até o próximo sábado. O programa de hoje fica por aqui. Se você quiser mais detalhes sobre os empreendimentos apresentados no programa de hoje, é só entrar no nosso portal tambauimóveis.com.br. Nosso compromisso já está marcado todo sábado e domingo às 8h30 aqui na TV Tambaú. Não vai perder o nosso próximo encontro, hein? Tchau, tchau. Até lá.